Saudações, queridos alunos. Nesse vídeo de hoje nós vamos continuar a tratar sobre a questão do mito e como se deu essa passagem do mito para o pensamento filosófico, do pensamento mítico, de uma consciência mítica para uma consciência racional filosófica. Nós vamos ver que o mito, apesar do surgimento da filosofia como um conhecimento racional, como uma ciência antiga, a primeira ciência criada pelo homem, que o mito ainda existe e persiste até os dias de hoje como uma forma de conhecimento. Lembrando que o mito, assim como a filosofia e a ciência, não são as únicas formas de conhecimento. Ao longo da história humana, o homem criou outras ferramentas, outros modos de viver e conheceu e entendeu o mundo, como por exemplo a religião. Continuando o conteúdo sobre consciência mítica, né? Ainda levando em consideração, nunca se esquecendo que o mito foi um tipo de consciência de um homem de uma época em que ele não tinha a ciência aos moldes das ciências modernas como hoje, né? A palavra consciência justamente significa isso, com conhecimento. Ele tinha o conhecimento, já que a palavra ciência significa conhecimento, só que esse conhecimento era baseado no mito, né? Os mitos que eram narrativas que eram passados de pais para filhos, de gerações a gerações, em um período em que não existia a escrita, apenas uma tradição oral. Nessa tela, né, onde te vê Ícaro e seu pai Dédalo, que foram presos e condenados por terem ajudado Teseu a encontrar e matar o Minotauro, e por isso eles foram presos, mas na fuga deles eles tiveram a ideia de fazer asas de cera. E Ícaro, ao voar, ele percebeu e ficou maravilhado com esse voo planar, né, com as asas de cera. Ele percebeu que ele poderia chegar próximo ao Sol. Porém, no seu ímpeto de orgulho, né, de altivez, talvez de ganância, ele nem percebeu que as asas eram frágeis próximo do Sol e elas começaram a derreter, até que Ícaro veio a cair, né, após o derretimento de suas asas. O mito ele serve também muito para explicar as origens de certos sentimentos que os homens passaram a ter na antiguidade, como por exemplo a ganância, o egoísmo, e eles utilizavam dos mitos para justificar esses sentimentos, como surgiu esse sentimento nos homens. Então, os mitos, eles eram relatos, como se diz, que eram passados de pais para filhos. Mas a gente pode perceber que apesar do mito ter nascido lá nas colônias gregas no século 6 a.C., né, como uma forma de tentar explicar a sua realidade, afugentar o medo sobre aquele mundo, né, em que eles viviam tão temeroso, já que eles não tinham como uma ciência moderna para ajudar a explicar os fenômenos da natureza. Então eles criavam narrativas, histórias que eram intuídas para explicar aqueles fenômenos naturais. Mas os mitos eles não eram apenas um privilégio dos gregos. Os mitos também eles eram presentes em outros povos, como por exemplo os relatos dos índios maués sobre a origem do dia e da noite. Então, de certa forma, os mitos eles tinham uma proximidade com os relatos, principalmente de índios da América, né? Tinha esses relatos e eles eram muito parecidos. A única diferença é que não havia, né, aquela cultura grega do Olimpo, dos deuses, como era contada lá na Grécia, né? Tinha essa diferença dos relatos míticos gregos para os mitos na época pré-colombiana, tanto na América do Norte como aqui na América do Sul, no caso dos índios da Amazônia. Então, o que é o mito?
Mito, como a gente já viu, que naquela época não existia escrita, só existia a palavra. Então, a origem, a etimologia dessa palavra mito, que vem do grego, a gente pode dizer, né, que significa mito. Vem de mitos, que em grego significa palavra, é o que se diz. É um processo de compreensão da realidade. Não é lenda, não é pura fantasia, mas uma verdade. Só que não é uma verdade com coerência lógica, como trabalha as ciências como física, química, mas ela é uma intuição. O homem cria por meio de sua razão ainda não reflexiva histórias que são intuídas para como uma forma, elas são criadas como uma forma de se tentar compreender a realidade. Então, o mito foi a primeira forma que foi encontrada pelo homem para afugentar a insegurança que esse homem ele tinha do desconhecido, do mundo, né, que o assustava. Entre as comunidades tribais, o sagrado por todas as esferas, né, o sagrado permeava todas as esferas da realidade humana, vivida por aqueles homens naquele momento. Por isso, os modelos de construção mítica são de natureza sobrenatural. E havia sempre o fator de se recorrer, o fato de se recorrer aos deuses para ajudar a compreender a realidade. Nesse sentido, os gregos eles atribuíam aos deuses características até certo ponto humanas, né? Não só características físicas, mas também como personalidades humanas. Esses deuses, eles tinham sentimentos que se aproximavam do homem, né? Então, eles amavam, eles odiavam, sem falar que os deuses para os gregos, eles representavam uma ideia, e sobretudo uma ideia de uma perfeição, de um determinado sentido, seja da beleza, perfeição da guerra, da arte, do amor. Então, esses deuses, além de ter os sentimentos, eles tinham toda uma estética do que seria a beleza, né, de um deus ou de uma deusa, no sentido estético, no sentido de aparência, né? E aí nós temos, como exemplo, nós temos Afrodite, a deusa do amor, Hera, a deusa da guerra, e Apolo, o deus sol da guerra também, e a deusa da, da plástica. Atenas era tanto deusa da guerra, né? Aliás, desculpa, Atenas ela era a deusa que também era da guerra, mas ela era caracterizada principalmente por ser a grande deusa da sabedoria. Era uma deusa muito sábia. Os rituais eles sempre estavam presentes, porque não tem como separar dos mitos as religiões, né? Já que envolvia o culto aos deuses. Então havia certos rituais, certas cerimônias que envolviam as histórias míticas, né? Até porque sempre se cultuava um deus, nunca se esquecendo que a cultura grega era uma cultura politeísta, aonde se acreditava em vários deuses. Nós temos inúmeros rituais, né? Conhecimentos de rituais, principalmente rituais de passagem do nascimento, da infância, o ritual de passagem da infância para a vida adulta, desde o casamento até a morte. Hoje, por exemplo, as religiões cristãs e outros tipos de religiões também têm os seus rituais, assim como as religiões antigas que rituavam esses deuses, né? Do que é certo, do que é errado. E aí que vem a questão da transgressão do tabu. O tabu seria uma regra, né, da qual não poderia ser transgredida, ninguém poderia burlar essa regra. Até porque quem burlasse essa regra, quem transgredisse essa regra, quem não obedecesse essa regra, estaria amaldiçoado, teria que pagar, né?
E quando não é a própria pessoa, a família da pessoa também, gerações e gerações. Assim, alguns mitos, né, diziam sobre isso, alguns ritos, alguns mitos, algumas religiões daquela época, onde a família toda estaria amaldiçoada pelo mau passo que alguém do membro daquela família cometeu. Nós temos aqui alguns ritos de passagem, como em tribos indígenas, onde o menino ele tem que suportar a dor para ser considerado homem. Nós temos rito da Eucaristia, por exemplo, da Igreja Católica, os ritos egípcios de mumificação, que acreditava-se que a pessoa iria voltar novamente para o mesmo corpo. Por isso que muitas múmias elas eram iam para os seus sarcófagos, né, algumas múmias com joias, pertences, tesouro, porque acreditavam que seria voltar para aquele corpo. Nós temos aqui exemplos de casamentos, casamentos indígenas, casamento, né, cristão. Então, existem esses ritos, esses rituais. Então, de certa forma, mito e religião, rituais, estavam sempre ligados, interligados, isso desde a antiguidade até os dias atuais, como a gente vê. Existem várias teorias sobre mito, né? Como, por exemplo, Claude Lévi-Strauss, Ernest Cassirer e Mircea Eliade, eles vão falar sobre as funções do mito. Então, eu tenho, por exemplo, a origem de explicar a origem de alguma coisa, como da agricultura. Aí eu tenho o mito grego e o mito indígena, né? O mito tupi e o mito negro. Desculpa, grego, que vão explicar a origem da agricultura, da mandioca, do trigo. Eu tenho, por exemplo, o mito dos arutas, que vão explicar a fertilidade das mulheres. Eu tenho o caráter mágico que envolve, né, por exemplo, danças, pinturas dos homens pré-históricos, por exemplo, nas cavernas. Então tem esse caráter mágico que envolve, né, algumas manifestações, vamos supor, já artística lá nos seus primórdios. Então havia essa função também. Inclusive dizem, né, alguns estudiosos que os homens pré-históricos eles desenhavam aquilo que eles queriam que acontecesse, como por exemplo caçar um animal. Então eles desenhavam antes de caçar, meio que pedindo aos deuses que tivesse uma boa caça. O caráter inconsciente do mito também é uma coisa que é levada porque o mito serve para explicar alguns fenômenos do comportamento humano. Inclusive, foi estudado muito por Sigmund Freud, que foi considerado o pai ou fundador da psicanálise, a questão do caráter existencial e do inconsciente. E isso ele vê, né, de certa forma, no mito. E ele trabalha muito essa questão do inconsciente, né, do consciente humano, no mito de Édipo, que foi aquela história do rapaz que foi adotado e não sabia que era adotado, de um príncipe. Nesse mito trata sobre isso. E o pai dele teria sido amaldiçoado, que ele iria, por ter cometido, transgredido uma lei, ele seria amaldiçoado, e a maldição seria ser morto pelo primeiro filho. E quando esse filho nasceu, ele mandou, que era o rei de Tebas, né, Laio, ele mandou que um servo matasse, só que esse servo não matou. E essa criança foi criada por um outro rei. E tinha uma tradição das crianças saberem sobre o seu destino. E esse menino soube que ele ia matar o pai e ia casar com a mãe, só que ele acreditava que o pai seria aquele que teria lhe criado, que era, na verdade, o pai adotivo. E ele foge. E nessa fuga, ele acaba encontrando o pai, matando o pai, chega ao seu reino, aonde ele nasceu, e acabou casando com a mãe. Aconteceram umas coisas lá que levaram ele a fazer isso. Se alguém está curioso aí para querer saber a história, é só procurar na internet o mito de Édipo. Então, Freud ele utiliza desse mito para explicar alguns fenômenos que ocorrem, né, com os homens, né, alguns sentimentos que surgem. Então ele utilizava, né, dos mitos para poder também explicar essa questão do inconsciente.
Outro indivíduo muito importante que analisa, né, e teorizou sobre os mitos foi Claude Lévi-Strauss, em que ele fala que, segundo ele, os mitos possuem uma estrutura básica, ou um sistema que é presente, uma estrutura que é presente em todos os mitos, né, que possuem um valor maior que os elementos que os compõem. Tipo, todo mito tem uma história que trata explicando a origem de alguma coisa. Todo mito tem um deus e todo mito tem um herói. Então as estruturas míticas, elas meio que são parecidas, a sua estrutura. O herói, a origem de algo, um deus que persegue ou um deus que ajuda o herói, né? Então tem uma mesma estrutura, os mitos gregos. Por isso que Lévi-Strauss ele fala isso, que existe um sistema que é comum todo aos mitos, que é essa estrutura, que é esses elementos que compõem as histórias míticas. E aí nós temos, né, alguns exemplos. Temos o mito da mandioca, que é um mito indígena, que explica, lá nos gregos a gente tem um mito, ao lado da representa a figura do mito de Perséfone e Deméter. Também quem tiver curiosidade é só procurar na internet que mostre sobre esse mito, que vai explicar a origem, inclusive, das estações do ano, a origem da agricultura. Nós temos aqui, né, um exemplo de uma mulher aruta, que vai explicar sobre a fertilidade, por que a mulher engravida. Hoje a gente sabe por que a mulher engravida, né? Mas naquela época eles tinham uma outra justificativa. E o exemplo dos desenhos dos homens da caverna, né? Mito nas civilizações antigas. Então, o que foi dito até aqui se remete a civilizações que viveram há muitos anos, né? Milhares de anos. É, Porém, essas relações, elas permaneceram, as relações do mito com o povo, ela permaneceu igual, né? São relações que permaneceram igualitárias. Porém, na sociedade se tornaram mais complexas, né? Com o passar do tempo, surgiram grandes civilizações, né, 4.000 antes de ano de Cristo, né, floresceram, surgiram civilizações, e o mito ainda era um componente muito importante, presente nessas culturas, até porque era por meio dos mitos que os jovens eles aprendiam de sua cultura. Hoje nós temos, por exemplo, livros, né, a internet, que nos auxiliam no conhecimento. Mas naquela época, o mito era que tinha esse trabalho pedagógico de ensinar os jovens sobre a sua cultura. A civilização grega ela teve seu início por volta do século XX a.C., mais ou menos 2000, ano 2000 a.C., quando as invasões indo-europeias ocuparam o continente, dando início à civilização de Micenas. Né? Micenas, que foi uma civilização, inclusive, que entrou em guerra contra Troia, né? Onde o rei de Micenas ele luta, tendo a desculpa de recuperar a mulher do seu irmão, mas na verdade o que ele queria era dominar a Troia. Então a Grécia ainda nessa época se chamava de Eleade, constituída por diversas regiões autônomas que mantiveram a língua, a unidade cultural, a religião dos gregos nessa época era politeísta. Nesse período existiu dois grandes poetas, Homero e Hesíodo. Homero teria vivido no século IX ao século VIII a.C. E a ele se atribui duas grandes epopeias ou poemas, que eram as histórias, elas eram chamadas de poemas, né? Os mitos eram chamados de poemas, epopeias, que eram a Ilíada e a Odisseia. Né? Essas epopeias elas eram contadas, algumas vezes cantadas, pelos poetas que eram chamados de aedos ou rapsoudos. Então essas epopeias tinham um papel, acima de tudo, educativo, pedagógico, onde os gregos eles conheciam e aprendiam pelas suas histórias míticas que eram contadas pelos seus pais, pelos seus avós e assim sucessivamente. Então nós temos aqui alguns deuses gregos, né? Aqui algumas histórias gregas, exemplo, né? Aqui nós temos
Hércules lutando contra aquele monstro que tem 7 cabeças, e quando corta uma surge mais 7. Teve até um episódio, né, do filme de Hércules que mostrou isso. O cavalo de Troia, no filme de Troia. Aqui Ulisses amarrado no mastro porque ele não queria ouvir o canto das sereias. Ele queria ouvir os cantos da sereia, mas as sereias quando cantavam, os homens ficavam loucos e se jogavam do navio. Ulisses que foi lutar na guerra de Troia, né? Lutou na guerra de Troia. Ulisses era o rei de Ítaca. Nós temos aqui dois grandes heróis, Heitor e Aquiles. Aqui nós temos o templo de Apolo, que era o deus cultuado lá na Grécia. E do outro lado nós temos as ruínas, né, desse período. Outro poeta muito importante teria sido Hesíodo, que teria vivido já no final do século VII, final do século VIII, início do século VII, antes de Cristo. E ele foi autor do poema chamado Teogonia. Teo, que significa Deus, gonia, que significa origem. Origem dos deuses. É onde ele fala como se deu a origem dos deuses e inclusive a origem do mundo, como o mundo surgiu. Por isso que também se fala que além de ser uma teogonia, o poema de Hesíodo, Teogonia, além de explicar a origem dos deuses, seria uma cosmogonia, ou seja, a origem do cosmo a partir, né, da origem dos deuses. Então, segundo Hesíodo, do caos teria surgido a grande deusa, a Gaia, que representava a Terra, que sozinha deu origem a Urano, que representava o céu, e em seguida uniu-se a Urano, gerando os deuses. Porém, Cronos, que seria filho, né, de Urano com Gaia, toma o poder de seu pai e é destronado por Zeus, que seria o seu filho mais tarde. E aqui nós temos, né, Eros, mais embaixo nós temos Zeus no meio, e do outro lado nós temos justamente essa explicação a figura que ilustra, né, a explicação da origem dos deuses e a origem do universo, do cosmos. O mito hoje. Será que o pensamento reflexivo tem decretado a morte da consciência mítica, do conhecimento mítico? É uma pergunta que fazemos. Será que hoje, com toda a tecnologia que nós temos, com todo o desenvolvimento científico, o mito ele é um componente vivo na nossa cultura? Augusto Comte opõe radicalmente o mito e opõe, né, radicalmente o mito e a razão, inferiorizando o mito como uma possibilidade de explicação do real. O que ele quer dizer com isso? Para ele, se colocar numa hierarquia, num patamar de importância, a razão seria muito mais importante do que o mito, porque o mito, segundo ele, não teria como explicar a realidade do real, o mundo real, como a razão. E aí, nesse caso, ele está falando da ciência, né? Sobretudo da ciência moderna. Só que quando ele critica o mito, ele exalta a ciência. E essa exaltação da ciência acaba sendo criada com essa exaltação um outro mito, que é o mito do cientificismo. Isso quer dizer o quê? Que há pessoas que acreditam que a ciência é a única forma de conhecimento, desmerecendo outros tipos de conhecimento. Só que a ciência ela não é a única forma de conhecimento. Nós temos, além da ciência, como a gente viu, a gente tem um mito, que foi a primeira forma criada pelo homem de conhecer a sua realidade, mas também nós temos uma primeira ciência antiga criada pelo homem, que é a filosofia, que mais tarde a gente vai ver a origem da filosofia, né, nos próximos vídeos que serão feitos. Como a filosofia nasceu? Também nós temos outras formas de conhecer o mundo, como, por exemplo, a arte, né, que nos mostra de forma representativa fatores da realidade, a própria religião. Todas as religiões elas são também conhecimento, elas têm um conhecimento e elas podem passar conhecimento, né? Além do conhecimento do senso comum, do homem comum. Né? Não é à toa que as nossas vozes nos curaram de algumas enfermidades, né? Por meio de chás, ungüentos, ervas.
Então, eu não posso dizer que a ciência é uma única forma de conhecimento. Ela é um conhecimento importante para o homem, mas não devemos desmerecer a outras formas de conhecimento. O mito, desse sentido, a gente pode dizer que ele permanece até os dias de hoje, né? O mito ele está muito próximo da gente, né? Ele é muito próximo. Nós, por exemplo, nós temos a ideia do maniqueísmo, da luta entre o bem e o mal, e o mito de que o bem apenas vence o mal sempre vai ser derrotado, né? E a gente vê esses mitos sendo contados atualmente, por exemplo, nas histórias em quadrinhos, né? O Batman e o Coringa, a Branca de Neve com a bruxa, João e Maria com a bruxa, e sempre o bem ganhando. Mas na realidade não é bem assim que acontece, né? Um mito é uma forma, como foi dita lá, um modelo de representação da realidade que serve para afugentar o homem daquele mundo que ele teme e ele cria as histórias. Então a gente sempre tem essa ideia de que o bem vai vencer o mal, mas a nossa realidade não é isso que acontece. Quantas crianças são vítimas de violência, quantos homossexuais são mortos, quantas mulheres são mortas assassinadas pelos seus maridos, e isso não é o bem vencendo o mal, né? É o mal vencendo em alguma das vezes. Então, o mito ele é presente hoje em narrativas que são contadas por histórias que não são são verdades lógicas, mas apenas verdades intuídas por nenhum fundamento científico, como por exemplo na pandemia, né? Nós estamos passando por situações em que nós temos políticos, até gente ligada à área da saúde, que cria narrativas, né, que são contadas sem nenhuma desmentida, inclusive cientificamente, sem nenhuma veracidade científica, né? Sem uma comprovação científica. E a todo momento nós vemos essas discussões nos meios de comunicação, na internet, nos jornais, né? Então sempre o mito ele sempre vai precisar de uma pessoa que vai falar, que vai ter uma narrativa, um discurso, e de outra que vai ter aquele discurso como verdade, e que nem sempre são verdades lógicas. E temos também a ideia do mito hoje em dia como um modelo, né? Um modelo, como uma ideia, um modelo de uma ideia. Ainda temos as figuras que a mídia tem a incumbência de transformar como modelos exemplares, exaltando a imaginação humana, ao representar todo o seu anseio, como o sucesso, o poder, a liderança, a atração sexual. Então nós temos nossos mitos que são criados pelas mídias. Assim como o mito na antiguidade, ele era uma história que servia como modelo para a gente explicar a nossa realidade. Nós também temos hoje mitos enquanto modelos de uma ideia. Pessoas mesmo, inclusive pessoas ainda vivas. E aqui temos alguns exemplos, né? Madonna, o exemplo como modelo de uma mulher, de uma artista bem sucedida, uma musa pop, né? Che Guevara no seu sentido político, Lady Gaga, Beyoncé, o Jonas, o modelo que representa a beleza masculina, Ayrton Senna. No campo da política também supõe o pano de fundo mítico que move as pessoas em direção de valores que posteriormente são explicadas pela razão. O maniqueísmo, ou a luta entre o bem e o mal, em certas circunstâncias traz o risco do preconceito, o lado sombrio de alguns mitos, como, por exemplo, o mito que todo partido de esquerda ele é um partido que de repente não que seja honesto ou que não vai usufruir de bem público, né? A gente viu os escândalos que envolveram o Partido dos Trabalhadores no Brasil,
Ou, por exemplo, o mito que era pregado pelo Adolfo Hitler da raça superior à raça ariana, em que ele matou vários judeus, né, homossexuais, negros, índios, né, muçulmanos, o mito de que todos os muçulmanos sejam pessoas terroristas. Então são ideias que são passadas a todo momento para a gente e que essas ideias nem sempre elas são verdadeiras. São apenas narrativas, discursos para tentar explicar algo que ainda talvez as pessoas não tenham compreendido de forma racional. Finalizando, o mito não se reduz a uma simples lenda, mas ele faz parte da vida humana desde o início da vida dos homens, desde os seus primórdios, e ainda persiste no nosso cotidiano como uma das experiências possíveis do existir humano, por meio de crença, temores, desejo que nos mobilizam. Eu quero agradecer a atenção de todos, muito obrigado, e espero que esse vídeo tenha ajudado no entendimento do conteúdo. Façam o exercício de vocês, nunca se esqueçam, tá? Muito obrigado. Até mais.